E aí pessoal, tudo joinha? Meu nome é Sérgio Cacciola, estamos dando início a mais uma videoaula sobre Arduino. Nessa videoaula vamos falar um pouco sobre programação orientada a objeto. Como programar de forma orientada a objeto dentro do sketch do próprio Arduino, ok? É possível sim, é possível, é muito bom, muito prático e bastante interessante. Se você fizer suas bibliotecas dentro desse sistema, dentro dessa filosofia de orientação a objeto, vocês só têm a ganhar, ok? Lembrando que na aula de hoje estaremos utilizando o Proteus Switch. É um sistema completo para criação, desenvolvimento e simulação de circuitos eletrônicos. Você entra com os componentes, testa as suas ideias, faz o seu projeto, simula esse projeto, parte para o projeto e confecção de circuito impresso com roteamento automático, roteamento manual, com placement automático, placement manual, enfim. Ao final de tudo, você tem seu projeto todo testado e você pode fazer as suas placas para seus protótipos, sei lá, com 80% a 90% de todos os testes já efetuados. É um sistema que vale a pena, eu sugiro e recomendo que vocês utilizem. Vamos começar a nossa aula. Venha comigo! Muito bem, então vamos lá. Vamos montar um circuitinho aqui com Arduino. Vamos importar aqui dentro do nosso Proteus. Arduino, vamos buscar aqui a representação do Uno com a Atmega 328P, que é esse camarada que está a representação do Uno, que eu costumo usar sempre. Vou pegar também um LED. Vamos pegar um LED ativo, vamos pegar um amarelo e vamos pegar um verde, né? Vamos pegar um green, um verde também. Pronto, amarelo, um verde, resistor já temos. Eu acho que tá bom. Vou montar um circuito bem simples, só para fazer piscar uns LEDs aqui para nós conseguirmos demonstrar a utilização da programação por objeto, ok? Então eu vou colocar um LED verde aqui e vou colocar o nosso LED amarelo aqui ao lado dele. Vou colocar dois resistores limitadores de corrente. Tá? Vou configurar esses resistores limitadores de corrente aqui com um K. Está até grande demais, mas suficiente para visualização, para simulação está tranquilo, né? Esse vai ser o nosso LED 1. Nosso LED 1 e este será o nosso LED 2. Isso eu não preciso ficar mostrando o valor, o simulador já está informado o valor que eu quero. Ok, vou colocar o nosso ground aqui embaixo, símbolo de terra. Tá, vou ligar. Vamos ligar aqui também isto. Esse camarada está meio deslocado, é só acertar aqui também. Pronto, e aqui nós vamos colocar uma label do tipo default e outra label do tipo default. Vou conectar aqui em cima. Ok. A que ponto eu vou conectar isso? Eu vou conectar isso na porta I/O 11 e I/O 12 do meu Arduino. Tá? O que são essas portas I/O 11 e 12? São as minhas portas digitais, cujos labels das minhas default aqui, das minhas conexões default, tá? Meus terminais default eu coloquei como I/O e o número da porta. Então, I/O 11 e I/O 12, tá? Então, conectado às portas de saída do Arduino, conectado ao Terra, já é suficiente para que para que eu consiga acionar esses LEDs. Eu vou colocar aqui também um terminal virtual para que nós possamos verificar o que está sendo a comunicação, né? Para que nós possamos nos comunicar, visualizar a comunicação com o circuito. Vou colocar as duas labels aqui também.
Vou conectar essa label à minha I/O1 e esta minha I/O0, que seria as nossas TX e RX do Arduino, tá? Ligadas aqui ao nosso monitor. Vou configurá-lo também a uma velocidade de 19.200. Pronto, temos aqui o nosso circuitinho montado. Bom, o que precisa para isso aqui funcionar agora é o nosso programinha. Muito bem. E vamos criar o nosso programa já utilizando técnicas OP orientadas a objeto. Bom, isso eu posso jogar lá para baixo. E vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, para se declarar classe, nós estamos numa linguagem que é baseada em linguagem C. Então, tudo que nós vamos fazer é comum à linguagem C, ok? Então, para se criar uma classe dentro da linguagem C, se usa a diretiva class. E o nome da classe? Eu vou chamar de classe LED, ok? Então, eu crio uma classe LED, abro, fecho e coloco um ponto e vírgula. Para a definição de classes dentro desse ambiente, o stack do Arduino, é necessário que para a definição de classe se coloque ponto e vírgula após a definição. Já para as funções não se usa ponto e vírgula, ok? Então eu vou mostrando aqui as diferenças básicas entre a forma de se programar, tá, ok? Então vamos lá. Primeiro, dentro de uma classe nós temos o local de declaração das variáveis, né, ou dos métodos, os privados, que seriam os private, acho que tem que ser tudo minúsculo, os private, e os publics. Escrevi errado aqui, por isso que não ficou verde. Ok, agora ele entendeu. Private e public. Muito bem. Então aqui dentro eu vou declarar as minhas variáveis privadas ou os meus métodos de funções membros privadas também. Vamos lá, vou declarar aqui, por exemplo, a minha porta do LED, tá ok? Eu tenho meu LED e tenho uma porta conectada ao Arduino. Então eu vou chamar aqui. Vou iniciar porta. Vou iniciar com underline tudo que for atributo do tipo private, tá? Vai ser um atributo do tipo inteiro, porta. Vou chamar um atributo. Que mais que eu preciso? A minha intenção aqui, o que é? É criar um único LED, uma classe para controle desse único LED. Então, depois eu instancio ela quantas vezes eu necessitar. Naquele projeto físico que eu acabei de fazer, né, no projeto lá dentro do Proteus, eu criei com 2 LEDs. Tá? E eu instancio essa classe 2 vezes. Essa é uma das vantagens de trabalhar com objeto, tá ok? Vamos lá. Porta, que mais eu preciso? Eu preciso saber se ele está aceso ou apagado. Então eu vou criar uma variável do tipo booleana, que eu só preciso saber se é true ou falso, se está aceso ou apagado. Eu vou colocar aqui como estado do meu LED, tá? Como eu disse, tudo estado, tudo começando com underline e letra maiúscula logo após. Eu preciso saber o estado, eu preciso saber a porta. Eu acho que por enquanto é só. Bom, para acesso aos atributos de uma classe, ainda mais os atributos privados, somente atributos físicos, atributos públicos, podem acessar esses atributos declarados aqui como privados. Então eu vou criar aqui, por exemplo, vai me retornar o tipo, então vai me retornar um int para ler o que eu tenho na minha porta, para saber qual é a porta, tá? Então eu vou dizer assim, porta, e eu informo, não preciso informar nada. Vou retornar também um bool, vou retornar o estado do LED, estado do meu LED. Dentro da minha classe LED vou declarar
uma função construtora. Tá? Então a minha construtora não vai retornar nada, vai ser o mesmo nome da minha classe, porque ela é minha construtora. E o que eu quero fazer, o que eu quero informar quando eu vou construir esta classe? Eu quero informar a minha porta, int porta, mais nada, né? Eu só preciso saber a porta em que eu vou colocar esse LED. Muito bem, que outra função eu preciso declarar aqui? Eu vou declarar também uma outra função que seria função em que eu quero piscar esse LED. Então eu vou chamar de void uma função sem retorno, vou chamar de pisca, é um único pulso que eu quero dar no LED, e eu quero dizer quanto tempo, tá? Tempo aceso. Eu vou informar para ele quanto tempo eu quero que esse LED fique aceso. Como eu estou criando aqui, é uma demonstração de criação objeto, eu vou criar também um pisca, tá? E vou ter que informar um int tempo aceso e um int tempo apagado. E ainda um int número de vezes em que os LED vai piscar, em que ele vai ficar nessa rotina, tá ok? Bom, eu creio que é isso aí. Ainda poderia criar mais duas funções. Por exemplo, eu podia voltar um void, quer dizer, uma função sem retorno, acender o LED e apagar o LED. Acender e apagar. Vou colocar aqui para manter o mesmo padrão. Pronto, acender e apagar. Muito bem. Então veja, o que eu fiz aqui? Eu criei uma classe onde eu tenho só as declarações da classe e não criei ainda, eu não declarei, não criei ainda as funções membro. Então vamos lá, vamos criar primeiro a função construtora. Função construtora. O que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que ela é uma função sem retorno, vai vir da minha classe LED e a minha construtora LED, onde eu quero que receber como parâmetro a porta onde estará ligado esse LED. Tá ok? Então vamos lá. Qual é a porta? Ele vai me informar e eu vou ter que atualizar este atributo privado. Então eu vou dizer que underline porta é igual ao que eu recebi como parâmetro, a porta. Tá ok? Então essa função vai só servir para isso, para atribuir a porta em que eu estou ligando ao meu atributo porta. Bom, função criada. Eu não tenho que colocar ponto e vírgula, assim como as outras funções padrões deste sistema, ok? Então vamos continuar agora, vamos definir aqui a função porta, que seria leporta, tá certo? Envolve a porta em que está instalado o LED, está ligado o LED, tá certo? Está conectado, melhor ainda, dado o LED. Então vamos lá. Aqui será, eu vou retornar aqui uma porta, retorno um inteiro, é a minha função membro da classe LED e o nome da função é porta. Bom, o que eu quero aqui? Eu quero apenas que ele retorne o valor da minha porta, que é o meu underline porta. Tá ok? Só isso. Por que eu preciso criar isso? Porque dentro do meu código eu posso querer saber em que porta está ligado esse LED. E para eu saber, para eu consultar, para eu ter o retorno do que está acumulado na minha variável privada, só através de uma função pública. Então essa função vai fazer isso. Vai pegar a minha variável privada e mandá-la como retorno desta função. Ok? Bastante simples de entender, não é?
Vamos criar aqui uma outra função, que é a função estado. Tá? Então, essa função devolve o valor do estado do LED. Ou seja, true para aceso e falso para apagado. Muito bem, ela vai retornar um boolean. Tá? Então, ela é membro da minha classe LED. É a minha é a minha função chamada estado. E vamos declará-la. Return underline estado. Muito bem. Ok, vamos declarar a outra função. Eu coloquei acender. Então, a função acende o LED. Esta função vai retornar, não retorna nada. Void é da minha classe, é membro da minha classe LED e é acender. O nome dela é acender. Ok, o que vai fazer esta função? Ele vai dar um digital write, tá? Ele vai escrever, vai acender o meu LED para onde? Para a minha porta, tá certo? O que eu vou colocar? Vou colocar um estado lógico alto. Muito bem. E aí o que eu tenho que fazer? Tenho que atualizar o meu atributo estado. Estado igual a true. Tá ok? Então veja, o que está fazendo essa função? Ele está acendendo o meu LED e está atualizando o estado do meu LED, que agora passa a ser true. Vamos até fazer mais o seguinte, aqui na criação, na minha função de criação, além de atualizar porta, na minha construtora, eu vou também atualizar o estado, vou deixá-lo como falso. Porque quando eu crio essa função, o meu LED está apagado. Ok? Muito bem. Vamos criar agora, vamos declarar a função, qual é depois do acende? Deve ser o apagar. Então, acender, função que apaga o LED. Então, ela não retorna nada, pertence à minha classe LED, é apagar o nome da função e vamos dizer o que ela fará. Ok, o que vai fazer essa função? Vai dar um digital write para a porta onde está o LED, eu vou dar um low. Vou apagar o LED e também vou atualizar o estado desse LED para falso. Ok? Apaguei o LED e atualizei a variável de estado para falso. Vamos escrever a função. Deve ser a pisca, se não me falha a memória. Acender, apagar, pisca. Vou até copiar isso aqui, fica até mais fácil de ficar digitando tudo lá embaixo. Tá? Função fará acender o LED e apagá-lo após tempo determinado pelo parâmetro recebido. Ok? Então o usuário vai ter, o programador, o usuário desta função, terá que informar o tempo que ele quer esse LED aceso. Pois, muito bem, o que eu farei é, vamos fazer um digital write para a porta para o nível alto. Por quanto tempo? Dou um delay pelo tempo aceso. Tá ok? E em seguida, digital write o endereço da porta, eu o apago. Tá ok? E termina a minha função.
Muito bem, vamos criar agora a função que fará piscar o LED por tempo, pelos tempos, vamos por assim, pelos tempos determinados pelos parâmetros da função. Ok? Então, deixa eu copiar aqui, que já está mais fácil do que digitar tudo isso. Ctrl C e Ctrl V aqui embaixo. Ok? Abro, fecha, não preciso ter esse ponto e vírgula aqui. Acho que eu copiei aqui, preciso apagar esse ponto e vírgula, muito bem. Essa função, então, eu terei que fazer também um digital write para a porta. Vou mandar um estado lógico alto, tá? Esperarei um delay. Esperarei pelo tempo aceso. Mandarei um digital write para a porta, vírgula, e apago o LED. E aguardo também o tempo que eu quero apagado. Delay, tá? Tempo apagado, tá? E isso tudo por um certo número de vezes. Então, vou criar um int, vou criar um for, int i igual a 0, int i igual a 0, ponto e vírgula, enquanto i for menor que número de vezes, que é o parâmetro que eu recebi, número vezes, tá? E incrementa o i a cada passagem. Ok, então eu abro aí e fecho aqui. Deixa eu só dar uma indentada aqui para melhor visualização. Bom, então veja, eu vou contar de 0 até o número de vezes, tá? Incrementando. Vou acender, aguardo um tempo aceso, apago, aguardo o tempo apagado e volto. Terminando isto, eu termino a função. Bom, foram essas as declarações que fiz, tá ok? Bom, feito isso, eu posso partir então para escrever o meu programa, tá? Então, aqui eu diria assim, eu colocaria aqui, fim da classe, fim da declaração de classe, fim da classe LED, eu vou escrever aqui. E lá em cima, já que eu escrevi essa label, também devo colocar aqui para o meu controle, início da classe LED. Início da classe LED. Muito bem, dessa maneira, desta forma, fica interessante. Fica mais organizado. Então, de cara, o que eu preciso fazer? Estou fazendo o programa, então, daqui para baixo, veja, desse ponto para baixo, vai ser exatamente como se eu não tivesse escrito a classe, tá? Então, eu vou dizer que do tipo LED, eu vou criar um ponteiro para o meu LED1, ponto e vírgula. Do tipo classe LED, eu vou criar um ponteiro para a minha classe LED2. Veja, então eu vou criar 2 LEDs, porque foi isso que eu criei lá dentro do Proteus, tá certo? Eu coloquei um LED verde e um amarelo, se não me falha a memória, e é com eles que eu quero trabalhar. Veja, a grande vantagem de se trabalhar orientado a objeto é que eu vou invocar todas aquelas classes, aquelas funções que eu acabei de criar dentro da minha classe LED, e para um LED, para outro LED, para quantos eu quisesse. Então eu não preciso duplicar, não preciso reescrever o código. Eu só crio um outro objeto aqui embaixo. Tá ok? Então eu criei 2 ponteiros para minha classe. Podia até colocar aqui. Cria ponteiro para o LED 1 e cria ponteiro para o LED 2. Vamos para a função void setup.
e vamos criar o setup desse programa. Então, como eu criei lá, foi um LED 1, ok? Eu tenho que instanciar agora a minha classe. Então, tenho o comando new, a classe LED, agora eu estou invocando a minha classe construtora e passando a porta em que eu vou ligar. Eu havia ligado, vamos verificar aqui, eu liguei na minha porta 11 e 12. O meu LED 1 está na porta 11 para o Arduino e vou dizer que ele está na minha porta número 11. Vou criar uma instância também, vou criar o objeto, tá, para o meu LED 2, da minha classe LED, e informar que eu conectei a porta 12 do meu Arduino. Muito bem. Feito isso, eu preciso definir, tá certo? Eu preciso definir agora essas portas como saída. Então, aqui que eu coloco aqui é o meu pin mode, certo? Vou informar que porta eu estou mexendo. Agora aqui o que eu posso fazer é, o meu LED 1 está na porta, veja, ponta, porque eu criei um ponteiro, a porta para porta, tá? Eu estou perguntando em que porta eu pus. Eu poderia colocar o 11? Sim, mas não farei. Eu colocarei uma pergunta, tá? Eu vou perguntar para o LED em que porta ele está conectado, está configurado. E vou dizer que isto aqui é do tipo output, tá certo? Viu? Tudo maiúsculo, output. O mesmo eu tenho que fazer para a minha porta 2. Mais fácil copiar e colar e dizer que a minha porta 2 também será do tipo output. E vou também ligar o meu serial monitor do serial.begin e vou informar que eu quero uma porta 38.400. Isso aqui também serve de macete para vocês, tá? Vocês viram que lá dentro do Proteus eu configurei o meu virtual, meu terminal virtual com 19.200. Sempre no terminal, eu não sei se isso é uma falha ou se eu estou usando de maneira errada, mas para a utilização do terminal eu tenho que configurar uma velocidade abaixo dentro do Proteus. Então, se aqui eu informei 19.200, no Arduino eu tenho que comunicar, tenho que informar 38.400, tá ok? De 38.400 bps. Muito bem, aqui dentro eu já vou fazer uma informação, vou passar uma informação. Então eu já vou dar aqui o meu print, dizendo que o LED 1 e o 2 também, né? LED 1 está na minha porta serial ponto print. Agora eu quero que ele quebre a linha, tá? E eu quero que ele me informe que porta tá. Então eu vou dar o meu LED 1, tá? Para onde? Para a porta. Eu quero saber qual porta. Ponto e vírgula, tá? Então eu estou informando para ele. Ó, o LED 1 está na porta tal e o LED 2, eu já vou copiar isto aqui. Tá? Meu LED 2 está na porta X. Estou informando para o terminal, né, dando informação no terminal, que o LED 1 está na porta 11, ele vai ter que retornar 11, e o LED 2 está na porta 12. Muito bem. E o que eu quero fazer na minha void loop? Ok, na minha void loop será algo bastante simples também. Eu quero fazer o seguinte, primeiro eu quero consultar se o LED está aceso ou está apagado. Então vamos lá, se o LED 1, que aponta para a função estado do LED, tá? Então eu vou dizer para ele, olha, if LED 1, ou seja, se ele me retornar true, é porque ele está aceso. Bom, se ele está aceso, eu quero que ele apague o meu LED, tá? Pois é, se ele estiver aceso, eu quero que ele apague o meu LED 1. LED 1 que aponta para apagar. Ok? Ponto e vírgula. Else. Agora, se ele estiver apagado, eu quero que ele acenda. LED 1 que aponta para acender. Perfeito?
Então, com esse simples if, eu falei para ele, cada vez que passar por aqui, ele vai acender ou vai apagar meu LED. Tá? Vou dar aqui um delay de 1 segundo e vou compilar isto aqui. Vamos deixar só por isso por enquanto. Vamos ver se não cometemos nenhum erro. Então, agora vamos ver se há algum erro. Ele está compilando. Opa, tem um erro aqui. Esqueci de abrir a aspa dupla em todos, ok? Todo que é texto, que eu não coloquei a aspa dupla. Vamos ver agora se há mais algum erro. Ah, sim. Vamos ver o que ele pede. Tipo do construtor inválido. Opa! Tá, então no construtor não se coloca retorno. Tá, isto eu realmente estava em dúvida. Não se coloca retorno. Vamos ver agora. Mais algum erro. Ele não está aceitando que eu estou colocando este caractere. Ele não gostou, tá? Então eu vou tirar este caractere aqui. Deixa eu ver se é isso. Muito bem. Problemas corrigidos. Agora me parece que não há mais problema algum. Ok. Compilado. Eu tenho agora que pegar o ponto .exa, que ele acabou de gerar. Copiá-lo. Vamos lá no nosso Proteus e vamos inserir dentro do microprocessador. Pronto. Aí o Proteus agora sabe onde está o programa que ele tem que executar. Pois bem, então vamos lá. Acho que todo mundo consegue ver aqui os LEDs. Sim, vamos executar, vamos simular, executar a simulação. Aqui está o nosso terminal, já está informando que está na 11. Veja, quando eu pedi para ele, o LED 1 está na 11, o LED 2 na 12. Com isso, veja, ele acende o LED 1, aguarda 1 minuto e apaga. Está apagado, ele acende, está aceso, ele apaga. Aquele nosso if. O programa está funcionando corretamente. Ok? Vamos parar por aqui e vamos lá. Vamos voltar ao programa. Bom, nesse programa eu já vi umas coisas aqui ruins. Lá ele não gostou do acento, vamos tirar a acentuação. Muito bom. Bom, o que eu fiz aqui foi apenas acender, verificar se está aceso e apaga, apaga, se está apagado, acende. Muito bem. Agora eu quero utilizar a outra função que nós temos lá. Vamos fazer aqui embaixo. Eu quero fazer com que ele pisque por um tempo. Então eu vou pegar aqui o LED 2, ponteiro, para pisca. Por quanto tempo? Por 100, por 200 segundos. Vamos piscar rápido. Ponto e vírgula. Então, veja o que ele vai fazer aqui. Ele vai acender e apagar a cada entrada o LED verde e o amarelo ele vai acender, vai piscar rapidamente por 200 segundos. Vamos compilar. 200 milissegundos, falei errado. Ok? Vamos lá. Vamos simular. E veja, o LED verde como estava e o amarelo, olha lá. Ele piscou e apagou. Piscou e apagou. Tá vendo? Piscou e apagou. Muito bem, o programa está funcionando. Vamos fazer mais uma modificaçãozinha nele. Vamos fazer o seguinte aqui. Ao invés dele só acender o LED 2, ou melhor ainda, acende o LED 2, e aí eu quero que o meu LED 1 vai mudar o seu comportamento, vai ficar no meu pisca, pisca, vai ficar 200 aceso ou apagado. O que eu ponho primeiro? Tempo aceso primeiro e apagado depois. Vai ficar 200 milissegundos aceso, vai ficar 100 milissegundos apagado e eu quero isso por 10 vezes. Vamos compilar. Opa, há um erro aqui. É lógico, eu não informei, digitei errado. É LED. Puxa vida. LED 1. Compila. Sem erros, vamos simular.
Então ele acende e apaga cada entrada, ali ele vai acender, apagar, e aí ele vai ficar piscando. Veja, 200 milissegundos aceso, 10 milissegundos apagado por 10 vezes. Ok, entra no loop de novo, vai apagar, o outro vai acender e repete-se o ciclo. Perfeito? Funções funcionando. Projeto está funcionando perfeitamente. Ok, agora vamos dizer o seguinte, digamos que eu quisesse, não quero mais fazer isto, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer isso. Eu quero entrar no meu, tiro o delay daqui, eu quero entrar aqui no meu loop e quero pegar o LED 1 e quero acender. Quero pegar o meu LED 2 e quero acender também. Tá? LED 1 e LED 2, acendo os dois LEDs. Vou dar um delay de 1 segundo e vou fazer piscar. Piscar eu já fiz, eu vou apagar. LED 1 eu quero apagar e o LED 2 apagar também. Ok? Vamos compilar. Compilado, vamos executar. Ele só vai acender, esperar 1 segundo e apagar. Os dois LEDs estão acesos. 1 segundo correndo. Demorou muito. Será que eu esqueci de colocar o delay? O que eu fiz errado aqui? Alguma coisa não funcionou. Acender, LED 1, LED 2, dou um delay de 1000 com ele aceso, apago e acendo de novo, tá vendo? Esse é meu erro, eu não estou conseguindo enxergá-lo apagado. Pronto, aí sim, compila. Eu estava acendendo, apagava e já acendi imediatamente. Vamos simular, acendeu, 1 segundo após apagou, 1 segundo após acendeu, 1 segundo após apagou. Perfeito? Então, acho que é isso. Deu para todo mundo entender, né, como funciona a programação por objeto. E temos mais uma coisa que poderíamos fazer aqui para simplificar, para melhorar essa escrita. Podemos pegar toda essa classe do início ao fim. Vamos lá. Do início ao fim da classe. Vou dar um copy e vou deletá-la daqui. Então, depois de deletar daqui a classe, nós abrimos um editor de texto qualquer, um editor de texto de sua preferência, tá? Eu gosto muito do Notepad, tá? Notepad++. Colo a minha classe e salvo essa classe. Eu vou salvar isso aqui como led.h. Ok, salvando como led.h, eu volto para o meu projeto aqui do Arduino e vou colocar o meu include, vou mandar incluir. Bom, vocês costumam sempre colocar isto aqui, tá certo? Entre maior e menor. Só que utilizando o maior e menor, ele vai buscar essa biblioteca dentro do path principal. E não é isso que nós temos que fazer. Então, como colocar para que ele busque na pasta do meu projeto? É só trocar por aspas dupla, tá ok? Então eu mandei buscar dentro desse diretório a minha biblioteca led.h. Se eu mandar compilar agora, ele vai abrir aquela biblioteca. Vai dar um erro aqui de novo, que coisa, include. Escrevi errado, include. Include l.h. Ele abre o arquivo led.h e o inclui aqui como se tivéssemos digitado todo aqui dentro. Não retorna erros e com isso o nosso código passa a ficar limpo como costumamos fazer. Isso é uma programação orientada a objetos, ok? Se vocês quiserem confirmar, podemos novamente simular aqui e está tudo funcionando conforme o programado. Ok? Bom, isso é programação orientada a objeto. Ele te dá algumas facilidades, como você viu. Eu coloquei um LED aqui muito fácil e poderia ter colocado 2, 3, 4, 5, apenas aumentando o número de
o número de ponteiros e o número de objetos. E depois eu posso trabalhar cada um deles. Percebe? Cada vez que eu invoco uma função, eu digo a que objeto eu estou invocando e ele sabe exatamente qual é a porta, ele sabe tudo que já está armazenado dentro dos atributos de cada classe. Tá ok? Bom, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Programação orientada a objeto é igualzinho à linguagem C, com poucas diferenças. Basta piramidar em cima disso e evoluir dentro das suas programações. Ok? Então, venha comigo! Então, pessoal, espero que tenham gostado. Com isso, encerramos mais essa nossa videoaula sobre programação orientada a objetos. Espero que vocês tenham percebido que as vantagens de reutilização de código, as vantagens de criação de uma biblioteca dentro dessa filosofia orientada a objetos, não é? Como sempre, peço para vocês que compartilhem, que se inscrevam no meu canal, que comentem com seus amigos, que deixem aquele like, enfim, aproveitem as nossas videoaulas, ok? Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.